Isso é lixo! Meu filho gritou com nojo, arremessando o presente que acabei de dar a ele na lixeira da cozinha. Eu pedi dinheiro, mãe. Você só me dá vergonha. Eu tinha vendido minhas alianças para conseguir aquilo. Não discuti. Apenas senti um frio na barriga, engoli o choro e me virei para sair da vida dele para sempre. Foi quando o telefone tocou. Ele atendeu bufando, mas ao ouvir a primeira frase, o telefone escorregou da mão dele. Ele olhou para o lixo, aterrorizado, e caiu de joelhos chorando enquanto eu abria a porta da rua. A voz do Gabriel ecoou pela cozinha como um tapa na minha cara. Senti meu estômago revirar, aquela sensação de quando você leva um soco sem esperar. Fiquei parada ali, segurando a alça da minha bolsa velha de couro, aquela que eu uso há 15 anos, vendo meu filho de 44 anos jogar a caixinha de veludo no lixo. Nem abriu direito, nem olhou. Só jogou, como quem joga papel de bala, casca de banana, resto de comida. Dentro daquela caixinha estava um relógio de bolso que eu procurei durante 3 meses inteiros. Mostrador em esmalte champanhe, corrente de ouro branco, mecanismo suíço de corda manual, fabricado em 1923. Uma peça que colecionadores disputam em leilões. Uma peça avaliada em R$240 mil. E eu vendi minhas alianças de casamento para pagar por aquilo. As mesmas alianças que José colocou no meu dedo em março de 1979, na igrejinha do bairro, quando eu tinha 22 anos e ele 25. As mesmas alianças que usei durante 42 anos, que carregavam a marca do tempo, do suor, das mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira costurando. Mas meu filho jogou no lixo. Gabriel, eu procurei bastante esse presente. Seu pai teria gostado de ver você usando uma peça assim. Minha voz saiu baixa, controlada. Não ia dar o gosto de me ver chorar. Não ali. Não na frente dela. Renata estava encostada na porta da cozinha, de braços cruzados, aquele sorriso de canto de boca que eu conhecia bem. O sorriso de quem está adorando o espetáculo. Ela usava um conjunto de alfaiataria bege, daqueles caros, que provavelmente custava mais do que eu gastava em comida durante 3 meses. O cabelo preso num coque perfeito, as unhas feitas, o perfume enjoativo que invadia o ambiente inteiro, cheiro de flor branca misturado com algo doce demais, artificial, me dava ânsia. Sogra, com todo respeito, ela disse, destilando desrespeito em cada sílaba. O Gabriel precisa de ajuda financeira de verdade, não de quinquilharia de antiquário. A gente tá passando por dificuldades, despesas altas. A senhora entende, né? Ou talvez não entenda, porque nunca teve que lidar com um padrão de vida elevado. Respirei fundo. Contei até 5 mentalmente. A técnica que eu usava quando o cliente reclamava de bainha torta ou botão mal costurado. Entendo sim, Renata. Entendo que vocês moram num apartamento alugado de 3 quartos em condomínio, com portaria 24 horas, que vocês pagam R$2.400 por mês de aluguel, mais 700 de condomínio, mais as contas. Entendo que o carro que vocês usam está financiado em 72 vezes. Entendo bastante coisa. O sorriso dela vacilou. Gabriel me olhou irritado. Mãe, não começa. A gente não veio aqui para ouvir sermão. Se não tinha dinheiro para dar de presente, não precisava dar nada. Era melhor nem ter vindo. Aquilo doeu mais do que o relógio no lixo. Doeu profundo, naquele lugar que a gente nem sabe que existe até alguém enfiar a faca. Tudo bem, filho. Feliz aniversário mesmo assim. Ajeitei o chale cinza nos meus ombros, o mesmo chale que eu tinha tricotado no inverno passado com um lã que comprei em promoção. Peguei a bolsa. Ia embora. Ia sair daquela casa com a dignidade que ainda me restava. Foi quando o celular do Gabriel tocou. Ele atendeu com irritação. Alô? Do outro lado da linha, reconheci a voz calma, pausada, educada do Dr. Walter Mendonça. Eu tinha pedido para ele ligar exatamente às 7h15 da noite. Eram 7h15. Gabriel, aqui é o Dr. Walter Mendonça, advogado da sua mãe. Desculpe incomodar no seu aniversário, mas preciso confirmar uma informação urgente relacionada a um bem de valor considerável. Sua mãe entregou o presente que ela separou para você? Um relógio de bolso em caixa de veludo? Vi a confusão no rosto do Gabriel. Ele olhou para a caixinha no lixo, depois para mim. Entregou sim, mas por que o senhor está ligando por causa disso?
A voz do Dr. Walter ficou mais séria, mais formal. Porque preciso que você guarde esse item com extremo cuidado. Trata-se de uma peça de colecionador, um relógio Patek Philippe de 1923, avaliada oficialmente em R$ 240 mil. Sua mãe vendeu as alianças de casamento dela, que tinham avaliação de R$ 8 mil, para cobrir parte do pagamento à vista no antiquário. O restante, ela retirou das aplicações financeiras pessoais. Esse relógio está segurado em apólice específica e registrado em cartório como doação formal para você, com data de hoje. Espero que esteja em perfeito estado de conservação. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia sugar o ar da cozinha. Gabriel ficou branco. Não aquele branco de quem toma susto. Aquele branco de quem vê o chão desaparecendo debaixo dos pés. O celular quase escorregou da mão dele. Os lábios tremeram. Ele tentou falar. Não saiu som. Renata veio correndo da porta. O que foi? Quem é? O que está acontecendo? A voz dela tinha perdido toda aquela pose, aquela arrogância. Agora era aguda, aflita. Gabriel não conseguia responder. Apenas apontava para o lixo com o dedo trêmulo, a boca aberta, os olhos arregalados, vidrados na caixinha jogada entre guardanapos sujos de ketchup, cascas de laranja e restos de frango do almoço. Ele cambaleou, segurou na beirada da pia, respirou fundo várias vezes como quem vai desmaiar. Mãe, isso é verdade? Aquilo vale R$ 200 mil? A voz dele saiu estrangulada, fina, quase infantil. Olhei para ele com calma. Uma calma que eu não sentia, mas que fingi muito bem. 40 anos costurando ensina a gente a ter mãos firmes, mesmo quando o coração está disparado. 240 mil, segundo a avaliação técnica do especialista em relógios antigos que o Dr. Walter consultou. Mas você disse que era velharia, Gabriel. Você jogou no lixo. Então, deve ser velharia mesmo. Ele tropeçou nos próprios pés, tentando chegar até a lixeira. Afastou o balde com o pé, enfiou a mão no meio da sujeira, tirou a caixinha toda manchada de molho. Limpou com a manga da camisa social que ele usava, uma camisa branca que provavelmente custou R$ 300. Abriu a caixinha com as mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Pegou o relógio. Viu o peso da peça na mão, o brilho discreto do ouro branco, a perfeição do mostrador champanhe com números romanos em esmalte negro, a delicadeza da corrente. Mãe, eu não sabia. Eu pensei. Você pensou que eu era pobre demais para dar um presente de verdade. Completei a frase por ele. Sem raiva, sem mágoa aparente. Só constatação. Você pensou que qualquer coisa que viesse de mim seria vagabunda, sem valor, coisa de pobre. Você mediu o presente pela roupa que eu uso, pela casa onde eu moro, pelo jeito que eu falo. Renata arrancou o relógio da mão dele. Examinou cada detalhe com aqueles olhos que sabiam reconhecer coisa cara. A expressão mudou completamente. Do desprezo para o deslumbramento, do nojo para a cobiça. Gabriel, isso aqui é peça de museu. Meu Deus do céu, isso vale uma fortuna. A gente pode vender e... Interrompi ela pela primeira vez na vida. Não pode vender não, Renata. O relógio está registrado em cartório como doação pessoal e intransferível para o Gabriel. Se ele vender, doar ou transferir para qualquer pessoa nos próximos 10 anos, o valor volta automaticamente para o meu espólio por cláusula de reversão. E se acontecer alguma coisa comigo nesse período, o relógio é confiscado e vai para leilão beneficente. Tá tudo documentado, autenticado, reconhecido firma. Dr. Walter cuidou de cada detalhe legal. Renata me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Um fantasma que tinha acabado de estragar todos os planos dela. Você tem advogado? Você tem dinheiro para contratar advogado e fazer registro em cartório? Sentei no sofá da sala sem ser convidada. Primeira vez que eu fazia isso naquela casa. Normalmente ficava de pé na cozinha ou sentava numa banqueta desconfortável perto da porta, como visita indesejada que precisa ir embora logo. Mas agora sentei no sofá de canto, aquele de couro sintético que eles tinham comprado parcelado em 18 vezes e que ocupava metade da sala. Cruzei as pernas, apoiei a bolsa no colo. Tenho advogado, sim.
Dr. Walter Mendonça, formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal em 1974, especialista em Direito de Família e Sucessões, 65 anos de carreira. Ele foi meu cliente durante 38 anos. Eu ajustava os ternos dele, costurava botões, fazia bainhas. Costurei a roupa que ele usou na formatura dos 3 filhos dele. Costurei o terno que ele usou no casamento da filha caçula. A gente ficou amigo. E ele me ajudou a organizar minhas finanças quando seu pai morreu, há 4 anos. Gabriel caiu de joelhos no chão frio da sala, ainda segurando o relógio como quem segura bomba prestes a explodir. Começou a chorar. Não aquele choro bonito de filme. Aquele choro feio, com soluço, com catarro, com vergonha. Mãe, eu sinto muito mesmo. Eu não sabia, eu nunca imaginei, eu pensei que... Você pensou que eu era uma velha costureira pobre que não tinha nada na vida, além de alguns trocados guardados no colchão. Olhei para ele sem piedade. Você pensou que podia me tratar como lixo porque eu não tinha valor. Você pensou que podia jogar meu presente fora, me humilhar na frente da sua esposa, me mandar embora da sua festa de aniversário como se eu fosse pedinte na porta. Foi exatamente isso que você pensou, Gabriel. Ele soluçava. Renata tinha sentado na poltrona, ainda segurando o relógio, olhando para a peça, depois para mim, depois de novo para a peça. Calculando, sempre calculando. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que ela tinha quando via vitrine de loja cara. Abri minha bolsa velha de couro. Tirei uma pasta parda, daquelas simples de papelaria, que custava R$3. Já que você jogou meu presente no lixo, Gabriel, eu vou jogar a verdade na mesa. Literal. Espalhei documentos sobre a mesa de centro de vidro que eles tinham. Extratos bancários, comprovantes de aplicação, escrituras, apólices. Aqui, extrato das minhas aplicações em renda fixa, CDB, Tesouro Direto, LCI, fundos de investimento conservadores. Construí esse patrimônio durante 40 anos, centavo por centavo, real por real. Comecei guardando R$10 por semana quando casei com seu pai. R$10 que a gente tirava da feira, da luz, do gás. R$10 que viraram 20, 50, 100. R$10 que seu pai complementava com as gorjetas que ele recebia como motorista de ônibus. A gente nunca teve carro do ano. Nunca trocou de celular todo ano. Nunca comprou roupa de marca. Mas a gente guardou, investiu, planejou. Gabriel pegou os extratos com a mão trêmula. Lia os números e não acreditava. Os olhos dele percorriam as linhas, voltavam para o começo, reliam. Mãe, aqui está dizendo que você tem R$1.800.000 aplicados? A voz dele estava falhando. Como? Não respondi ainda. Peguei outro documento. Aqui a escritura da minha casa. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, quintal com 10 metros quadrados. Quitada desde 2003. Comprei em 1985 por R$12.000. Pagamos em 10 anos. Hoje vale R$350.000, segundo a avaliação imobiliária de janeiro desse ano. Tá aqui o laudo. Joguei mais papel na mesa. Aqui, escritura de um terreno no litoral. Comprei em 1995 por R$7.500. Na época era longe, sem infraestrutura. Ninguém queria. Hoje tem asfalto, luz, água encanada. A imobiliária avaliou em R$180.000. Tem proposta de compra de 200.000 que eu recusei mês passado. Renata tinha largado o relógio no sofá. Agora pegava os documentos, lia, passava para o Gabriel, pegava outro. Os dois estavam em transe. Aqui, apólices de seguro de vida que eu e José fizemos em 2001. Pagamos religiosamente durante 20 anos. Quando ele morreu, recebi R$250.000. Apliquei tudo. Hoje, com rendimento, está em 520.000. Gabriel não conseguia mais falar. Só chorava e olhava para os papéis. Renata tinha a boca aberta, os olhos fixos nos valores. Eu continuei. Implacável. 40 anos de humilhação pediam aquele momento. E aqui, peguei o último documento, o mais importante, aquele que eu tinha registrado em cartório alguns meses atrás. Meu testamento, registrado, reconhecido,
validado, com todas as cláusulas específicas e testemunhas. Quer que eu leia para vocês ou vocês preferem ler sozinhos? Silêncio. Ninguém se mexeu. Comecei a ler em voz alta, calma, pausada. Eu, Carmen Rodrigues, brasileira, viúva, portadora do RG número... Declaro que este é meu testamento e que revogo qualquer testamento anterior. Deixo 50% do meu patrimônio total para instituições de caridade voltadas ao amparo de idosos em situação de abandono familiar, sendo 25% para a Casa de Repouso Lar dos Avós e 25% para a Associação de Amparo ao Idoso Esquecido. Os 50% restantes deixo para meu único filho, Gabriel Rodrigues, porém com as seguintes condições. O valor ficará em trust bancário até que ele complete 60 anos de idade. Antes disso, não poderá sacar, transferir ou usar o valor sob nenhuma hipótese. Gabriel levantou a cabeça, chocado. Mãe, eu só vou poder usar a herança quando tiver 60 anos. Faltam 16 anos. Exatamente. Dobrei o testamento de volta. 16 anos para você aprender que dinheiro não cai do céu. 16 anos para você trabalhar, lutar, ralar, sentir o peso da vida nas costas. 16 anos para você talvez, quem sabe, aprender o valor das coisas e principalmente o valor das pessoas. Renata finalmente reagiu. Levantou da poltrona, veio sentar do meu lado no sofá, a voz melosa, suplicante. Sogra, a gente não sabia de nada disso. Se a senhora tivesse contado antes, tivesse avisado que tinha condição financeira, que tinha patrimônio, a gente teria tratado tudo diferente. A gente ia poder ter planejado melhor, a senhora podia ter ajudado a gente. Olhei para ela com uma frieza que eu não sabia que existia dentro de mim. Contado para quê, Renata? Para você me tratar bem? Para você fingir que me respeita? Para você parar de dizer para os vizinhos que tem vergonha quando eu venho aqui? Porque eu pareço empregada? Ah, sim, eu sei. A dona Marta do 8º andar me contou. Ela ouviu você falando no elevador com a síndica semana passada. Renata empalideceu. Ficou da cor da parede. Gabriel se virou para ela, chocado, traído. Você disse isso? Você falou que tem vergonha da minha mãe? Ela tentou gaguejar, inventar desculpa, dizer que foi mal entendido, que a dona Marta ouviu errado. Mas eu não dei tempo, 40 anos esperando aquele momento. Disse sim, Gabriel, e disse mais. Disse que era um absurdo eu usar roupa velha e remendada, que eu envergonhava a família, que parecia mendiga. Disse que era constrangedor quando eu trazia marmita caseira em pote de sorvete vazio porque vocês nunca tinham comida em casa. Disse que você só me chamava para vir aqui quando precisava que eu costurasse alguma coisa ou quando queria que eu limpasse a casa porque a faxineira tinha faltado. E você, Gabriel, ficou calado. Ouviu tudo. Nunca me defendeu. Nunca disse, essa é minha mãe, respeita. Nunca. Antes de eu contar o que aconteceu depois que saí daquela casa, me responde uma coisa. Você já foi humilhado por alguém que deveria te amar? Já sentiu o gosto amargo de ter seu presente jogado no lixo, literal e simbolicamente? O que você faria no meu lugar? Deixa nos comentários. Agora vou te contar como eu sobrevivi aos dias mais escuros da minha vida. Saí daquele apartamento sem olhar para trás. Ouvi Gabriel gritando, Mãe, volta, por favor, a gente precisa conversar. Mas não voltei. Desci as escadas em vez de pegar o elevador. 8 andares. 152 degraus que eu contei um por um enquanto descia, segurando no corrimão de ferro frio, sentindo as pernas tremerem, o coração acelerado, a respiração presa. Só quando cheguei no térreo, quando atravessei o portão do condomínio e virei a esquina, longe da vista do porteiro, foi que deixei as lágrimas caírem. Encostei na parede de um prédio comercial fechado, abracei minha bolsa velha contra o peito e chorei. Chorei tudo que tinha segurado durante 4 anos. Chorei a solidão dos aniversários sozinha. Chorei os natais sem abraço. Chorei as ligações não atendidas. Chorei o desprezo nos olhos da nora. Chorei a covardia do filho. Chorei o luto do marido que não tive tempo de elaborar porque precisei ser forte. Chorei José, que morreu sem ver o filho se tornar homem de verdade. Quando cheguei em casa, já passava das 9 da noite. A casa estava escura, silenciosa, fria.
Acendi a luz da sala. O sofá velho de tecido puído, a mesinha de centro que José tinha comprado no primeiro ano de casamento, a estante de madeira com as fotos de família. Gabriel bebê, Gabriel criança, Gabriel adolescente, Gabriel no dia do casamento, sorrindo ao lado de Renata, os dois cheios de esperança. Eu também estava na foto, usando o vestido simples que tinha costurado, em pé no canto, quase fora do enquadramento. Sentei no sofá. Nem tirei o chale. Fiquei ali, olhando para a foto, pensando em como tudo tinha desandado. Quando foi que meu filho tinha deixado de me amar? Quando foi que eu tinha virado peso na vida dele? Quando foi que minha presença tinha se tornado constrangimento? O celular tocou. Era Gabriel. Não atendi. Tocou de novo. De novo. De novo. Desliguei o celular. Precisava de silêncio. Precisava processar o que tinha acontecido. Fui pro quarto. A cama de casal que ficou grande demais depois que José morreu. Deitei com a roupa ainda vestida, abracei o travesseiro dele, aquele que eu não lavava porque ainda guardava o cheiro dele. Cheiro de sabonete, de glicerina, de pomada para cabelo, de homem trabalhador que chegava cansado em casa. José, eu fiz certo? Falei em voz alta, como se ele pudesse me ouvir. Fui muito dura com o menino, mas ele me machucou, José. Machucou de um jeito que eu não sabia que era possível. Jogou meu presente no lixo. Chamou de velharia. Eu vendi nossas alianças, amor. As alianças que a gente usou a vida inteira. E ele jogou no lixo. Chorei mais um pouco. Depois levantei. Não ia resolver nada deitada. Fui pro banheiro, lavei o rosto com água gelada, olhei pro espelho. Uma mulher de 69 anos me encarava de volta. Cabelo grisalho curto, rugas ao redor dos olhos, pescoço marcado pelo tempo. Mãos calejadas de quem costurou milhares de roupas. Olhos cansados de quem carregou peso demais. Você é mais do que isso. Falei pro meu reflexo. Você construiu patrimônio. Você criou filho sozinha, depois que ficou viúva. Você tem dignidade. Não deixa ninguém tirar isso de você. Voltei pra sala. Liguei o celular de novo. 37 chamadas perdidas do Gabriel. 15 mensagens dele. 3 mensagens de números desconhecidos que deviam ser da Renata. Não li nenhuma. Bloqueei todos. Precisava de tempo. Precisava de espaço para respirar. Os dias seguintes foram estranhos. Acordava, fazia café, tomava sozinha. Ficava sentada no quintal, olhando as plantas que José tinha cultivado. As roseiras, os temperos, a jabuticabeira que dava frutos todo ano. Almoçava pouco. Comida não descia direito. Tinha um peso no estômago, um nó na garganta. As vizinhas vinham perguntar se eu estava bem. Dona Sebastiana, que morava ao lado. Seu Arnaldo, que morava na frente. Todos notavam que eu estava diferente. Tá tudo bem, Carmen? Eu sorria, dizia que sim, que era só cansaço. Mas não era. Era tristeza profunda. Era decepção que doía mais do que qualquer dor física. Na segunda semana, Dr. Walter apareceu sem avisar. Tocou a campainha. Eu abri a porta de roupão, cabelo despenteado, cara de quem não dormia direito há dias. Ele entrou sem pedir licença, foi direto para a cozinha, começou a fazer café. Carmen, você tá se alimentando? A voz dele era firme, mas carinhosa. Tá dormindo direito? Sentei na mesa da cozinha. Tô tentando. Ele serviu café para nós dois. Sentou na minha frente. O Gabriel me ligou 8 vezes. Disse que você bloqueou o número dele. Disse que tá desesperado. Ele que fique. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Eu passei 4 anos desesperada. 4 anos invisível. 4 anos sendo tratada como lixo. Agora ele que sinta um pouquinho do que eu senti. Dr. Walter tomou um gole do café. Não tô dizendo que você tem que perdoar ele. Não tô dizendo que você tem que atender o telefone. Só tô dizendo que você não pode se destruir por causa disso. Você não pode parar de comer, parar de dormir, parar de viver. Porque aí, Carmen, ele vence. E você não merece perder. Ele tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas dói demais para raciocinar direito. Eu vendi as alianças, Walter. As alianças que o José me deu. Como é que eu fui capaz? Você fez porque amava seu filho. Ele segurou minha mão. Porque ainda tinha esperança que ele te valorizasse. Porque você é mãe. E mãe faz loucura por filho.
mesmo quando o filho não merece. Chorei de novo. Mas dessa vez foi diferente. Foi um choro de desabafo, de alívio. Dr. Walter ficou segurando minha mão, em silêncio, respeitando minha dor. E agora? O que eu faço agora? Perguntei quando consegui parar de chorar. Agora você se reconstrói. Não pelo Gabriel, não pela Renata. Por você. Você passa a vida inteira cuidando dos outros, Carmen. Cuidou do José, criou o Gabriel, costurou roupa para meio bairro durante 40 anos. Agora é hora de cuidar de você. Ele tinha razão. Comecei devagar. Voltei a cozinhar direito. Fiz aqueles pratos que eu gostava, mas que José não comia porque não gostava. Estrogonofe com creme de leite, macarrão com molho branco, torta de frango com catupiry. Comi devagar, saboreando. Voltei a regar as plantas do quintal. Podei as roseiras. Plantei hortelã nova, manjericão, salsinha. Voltei a arrumar a casa. Doei as roupas do José, que ainda estavam no guarda-roupa. Guardei só uma camisa, aquela xadrez que ele mais gostava, para usar de camisola de vez em quando. Comecei a sair mais. Ia na feira de manhã cedo, conversava com os feirantes, ia na praça de tarde, sentava no banco, alimentava os pombos, ia no culto da igreja aos domingos, coisa que tinha parado de fazer depois que José morreu. As senhoras do grupo de oração me receberam de braços abertos. Carmen, que saudade! Onde você estava? Dona Mercedes, a coordenadora, me abraçou apertado. Tava perdida, respondi honesta, mas agora eu me achei. Comecei a frequentar de novo. Conheci gente nova. Dona Irene, viúva de 68 anos que tinha perdido o marido fazia 6 meses. Seu Geraldo, viúvo de 73 que morava sozinho depois que os filhos tinham mudado para outros estados. A gente formou uma turma. Saía para tomar café depois do culto. Ia no cinema de vez em quando, naquelas sessões de tarde que custavam metade do preço. 2 meses depois da briga, eu estava diferente. Não curada, mas diferente, mais leve. Sorria mais. Ria das piadas do seu Geraldo. Ajudava a Dona Irene a escolher roupa nova. Vivia. Foi quando aconteceu. Eu estava na feira sábado de manhã, escolhendo tomate na barraca do seu Joaquim, quando ouvi uma voz conhecida atrás de mim. Pois é, amiga. O Gabriel tá numa situação horrível. Perdeu o emprego, sabia? A Renata saiu de casa. Deixou ele. Tá morando sozinho num kitnet no centro. Eu soube pela minha cunhada que trabalha na prefeitura com ele. Era a Dona Marlene, fofoqueira oficial do bairro, conversando com outra senhora que eu não conhecia. Fiquei parada. Fingi que estava concentrada nos tomates, mas ouvi cada palavra. Ah, que pena. E a mãe dele? A Carmen? Não tá ajudando? Olha, eu não sei dos detalhes, mas parece que eles brigaram feio. Tem meses que ninguém vê eles juntos. O Gabriel passa aqui de vez em quando procurando ela. Mas ela não atende a porta. Meu coração apertou. Gabriel tinha perdido o emprego? Renata tinha largado ele? Ele estava morando sozinho em kitnet? Paguei os tomates rápido. Fui embora antes que Dona Marlene me visse. Cheguei em casa, guardei as compras mecanicamente. Sentei no sofá. Fiquei olhando pro nada. O celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Mãe? Era Gabriel. A voz dele estava diferente. Rouca, cansada. Como você conseguiu meu número? Eu bloqueei. Minha voz saiu fria. Liguei do telefone do meu chefe, do meu ex-chefe. Mãe, eu só queria falar com você. Só 5 minutos. Por favor. Não tenho nada para falar com você, Gabriel. Eu sei que não tenho direito. Desliguei. Bloqueei o número, mas fiquei inquieta o resto do dia. Gabriel tinha perdido o emprego. Como ele estava sobrevivendo? Onde estava morando? Estava comendo direito? Não é problema seu. Falei em voz alta, tentando me convencer. Ele é adulto, ele que se vire. Mas à noite, deitada na cama, não consegui dormir. Ficava pensando nele. No menino que eu criei. No filho que José tanto amou. No homem que ele podia ter sido se não tivesse sido fraco. Na segunda-feira, fui até a prefeitura. Fingi que tinha um assunto para resolver no setor de atendimento ao cidadão. Mas fiquei de olho. Vi colegas dele. Perguntei discretamente para uma moça da limpeza que eu conhecia da igreja. Ah, Dona Carmen, o Gabriel foi desligado mês passado,
Cortaram o setor inteiro, terceirizaram tudo, foi uma tragédia. Várias famílias ficaram sem renda. Voltei para casa com o coração pesado. Gabriel não tinha perdido o emprego por incompetência. Foi corte de pessoal. Mas mesmo assim, por que ele não tinha me procurado antes? Por que não tinha me contado? Na quarta-feira, eu estava estendendo roupa no varal quando ouvi a campainha. Fui atender. Era Gabriel. Quase não reconheci ele. Magro demais. Barbudo. Olheiras profundas. Roupa amassada. Cheiro de quem não tomava banho direito há dias. Mãe, eu sei que você não quer falar comigo. Eu sei que eu não mereço. Mas eu não vim pedir nada. Só vim trazer uma coisa. Ele estendeu uma caixinha. A mesma caixinha de veludo. Dentro, o relógio. Eu não consigo ficar com isso. Não consigo usar. Não consigo nem olhar. Porque toda vez que eu vejo, eu lembro do que eu fiz. Eu lembro que você vendeu as alianças do papai. Eu lembro que eu joguei no lixo. Eu lembro que eu sou o pior filho do mundo. Por favor, pega de volta. Vende. Doa. Joga fora. Mas não deixa comigo. Eu não mereço. Ele colocou a caixinha na minha mão e saiu andando rápido, quase correndo. Não esperou resposta. Não pediu para entrar. Só foi embora. Fiquei parada na porta, segurando a caixinha. Olhei para a rua. Vi Gabriel virando a esquina, os ombros curvados, as mãos nos bolsos. Um homem derrotado. Fechei a porta. Sentei no sofá. Abri a caixinha. O relógio estava lá, intacto. Perfeito, valendo R$240 mil. Mas para mim, naquele momento, não valia nada. Porque era o símbolo de tudo que tinha dado errado entre mim e meu filho. Liguei para o Dr. Walter. Walter, ele devolveu o relógio. Silêncio do outro lado. Ele veio aqui. Tava horrível, magro, sujo, destruído. Disse que não merece ficar com o relógio. Devolveu. E o que você vai fazer? Não sei. Não sei mais de nada. Dr. Walter veio no dia seguinte. Trouxe pão francês quentinho, presunto, queijo, suco de laranja. Me obrigou a fazer café da manhã direito com ele. Carmen, o Gabriel procurou você porque tá desesperado. Não pela situação financeira, mas porque te perdeu. E agora ele percebeu o tamanho da perda. Ele merece sofrer. Falei sem sentimento. Ele me fez sofrer durante anos. Sim, mas até quando? Até ele morrer? Até você morrer? Dr. Walter me encarou. Você tem todo o direito de estar magoada, mas também tem todo o direito de escolher não carregar essa mágoa pro resto da vida. Não respondi. Não sabia o que responder. Naquela tarde, Dona Irene do grupo da igreja me ligou. Carmen, você pode vir aqui em casa? Preciso de uma ajuda. Fui. Quando cheguei, ela estava com cara de quem tinha feito besteira. Olha, eu sei que não é da minha conta, mas eu vi seu filho hoje. Ele estava na fila do banco comunitário pedindo cesta básica. Carmen, ele está passando necessidade. Senti o chão sumir. Como você sabe que era meu filho? Porque você já me mostrou foto. E porque ele tem sua cara. O mesmo nariz, os mesmos olhos. Eu ia falar com ele, mas ele saiu correndo quando me viu olhando. Fui embora da casa dela atordoada. Gabriel pedindo cesta básica? O filho que trabalhava na prefeitura, que morava em apartamento de 3 quartos, que tinha carro financiado? Aquele Gabriel estava pedindo comida? Cheguei em casa e, pela primeira vez em 3 meses, destranquei o número dele no celular. Vi as mensagens antigas que ele tinha mandado. Mãe, me desculpa. Eu fui horrível. Mãe, eu perdi tudo. Perdi o emprego, perdi a Renata, perdi você. Mãe, eu não tô pedindo dinheiro. Só queria te ouvir. Só queria saber que você tá bem. Mãe, eu te amo. Sempre te amei. Eu só fui fraco demais para te defender. As mensagens eram de semanas atrás. As últimas eram mais recentes. Mãe, tô morando num kitnet. Tô procurando emprego. Não consegui ainda. Mãe, a Renata me deixou. Disse que não quer ficar com um homem pobre. Disse que casou comigo achando que você ia morrer logo e deixar herança. Aquela última mensagem me fez parar de respirar. Li de novo. Disse que casou comigo achando que você ia morrer logo e deixar herança. Renata tinha casado com Gabriel por interesse, esperando que eu morresse, esperando herança. Senti raiva, uma raiva fria.
Calculada. Precisava saber mais. Liguei para o Dr. Walter. Walter, consegue descobrir onde a Renata está morando agora? Consigo. Por quê? Porque eu preciso entender o que está acontecendo de verdade. 2 dias depois, Dr. Walter me passou o endereço. Renata estava morando num apartamento no bairro nobre da cidade. Um prédio novo, luxuoso, com portaria automatizada e guarita blindada. Fui até lá. Fingi que ia visitar alguém. O porteiro deixou eu entrar. Subi até o 12º andar. Toquei a campainha. Renata abriu a porta. Quando me viu, a cara dela desabou. Sogra, o que a senhora está fazendo aqui? Vim fazer uma visita. Posso entrar? Ela hesitou, mas deixou. O apartamento era espetacular. Decoração cara, móveis novos, televisão gigante na parede. Cheiro de perfume importado no ar. Apartamento bonito. Quanto custa o aluguel aqui? Uns 5.000? 6.000? Renata cruzou os braços. Não é da sua conta. Estranho, né? Você largar um homem que está desempregado e ir morar num apartamento caríssimo. De onde veio o dinheiro, Renata? Eu trabalho. Eu sempre trabalhei. Gerente de loja. Quanto você ganha? 3.500 por mês? 4.000? Não dá nem pro aluguel daqui. Ela ficou vermelha. Eu não tenho que te dar satisfação. Sentei no sofá sem ser convidada. De novo. Você casou com meu filho esperando que eu morresse logo e deixasse herança. Não foi? Silêncio. Foi por isso que você aguentou ele durante todos esses anos. Não era amor. Era investimento. Você estava esperando eu morrer para pegar a grana. Só que descobriu que mesmo quando eu morrer, a grana vai ficar presa até o Gabriel fazer 60 anos. Aí não serviu mais. Aí você largou ele. Renata sentou na poltrona. Perdeu a pose. E daí? Eu não ia desperdiçar minha vida com um homem fraco e pobre. Eu mereço coisa melhor. Quem tá te bancando agora? Tem outro trouxa na jogada? Ela sorriu. Um sorriso venenoso. Tenho. E esse sim tem dinheiro de verdade. Empresário, rico de berço, não uma costureirinha metida a milionária. Levantei. Não ia perder tempo com aquela mulher. Mas antes de sair, virei para ela. Você não vale nem a sola do sapato do meu filho. E ele vai perceber isso, um dia, quando for tarde demais para você. Saí de lá com mais perguntas do que respostas. Voltei para casa. Liguei pro Dr. Walter. Walter, consegue investigar a Renata? Quero saber quem tá pagando as contas dela. Quero saber se ela mexeu no dinheiro do Gabriel. Quero saber tudo. Vai custar uns 2.000 reais. Investigador particular não trabalha de graça. Paga. Depois você desconta da minha aplicação. Uma semana depois, Dr. Walter voltou com um dossiê. Fotos, documentos, extratos bancários que o investigador conseguiu através de contatos. Carmen, senta. Você precisa sentar para ouvir isso. Sentei. A Renata estava desviando dinheiro do Gabriel há 2 anos. Ela tinha acesso à conta conjunta que eles abriram quando casaram. Gabriel depositava o salário dele lá. Ela tirava aos poucos, transferia para a conta pessoal que ele nem sabia que existia. Juntou quase 70.000 reais. Senti o sangue ferver. 70.000? E tem mais. Ela estava tendo caso com o dono da concessionária onde o pai dela trabalhava. Um cara de 58 anos, casado, 3 filhos. Ela engravidou dele. Fez aborto em clínica particular. O cara pagou 12.000 reais pelo procedimento. Tá tudo documentado aqui. Recibos, mensagens, tudo. Fiquei sem palavras. Gabriel tinha sido traído, roubado, usado. E Gabriel sabe disso? Não, ele não sabe de nada. Acha que a Renata saiu porque ele ficou pobre. Não imagina que foi planejado. Esse é o motivo dela ter largado ele quando ele perdeu o emprego? Não. Ela largou porque você revelou que tem patrimônio, mas que tá tudo bloqueado até o Gabriel fazer 60 anos. Ela percebeu que não ia ver a cor do dinheiro tão cedo. E o empresário ofereceu apartamento, carro, mesada de 6.000 reais por mês para ela ser amante oficial dele. Ela preferiu isso do que ficar com Gabriel. Peguei o dossiê. Li tudo. Cada página. Cada documento. Cada comprovante. Renata era pior do que eu imaginava. Muito pior. Walter, o Gabriel precisa saber disso. Você vai contar para ele? Não. Você vai. E vai fazer isso oficialmente, como advogado. Porque ele vai precisar processar ela, recuperar o dinheiro que foi roubado.
E expor tudo o que ela fez. Dr. Walter concordou. Montamos um plano. Ele ia marcar reunião formal com Gabriel. Ia mostrar tudo. Ia explicar os direitos dele. Ia encaminhar processo. E você, Carmen? Vai conversar com ele? Respirei fundo. Vou, mas no meu tempo, do meu jeito. 2 dias depois, Dr. Walter ligou. Encontrei com o Gabriel. Mostrei tudo. Ele chorou durante 2 horas. Não acreditava. Não queria acreditar. Mas as provas são inegáveis. Como ele ficou? Destruído, mas também aliviado. Pelo menos agora ele sabe a verdade. Sabe que o casamento dele sempre foi mentira. Naquela noite, escrevi uma carta. Uma carta longa, à mão, com minha letra torta de costureira. Gabriel, seu pai me ensinou que família não é sangue, é escolha, é lealdade, é respeito. Você me escolheu sair da sua vida. Escolheu a Renata em vez de mim. Mas agora você sabe a verdade. Sabe quem ela sempre foi. E sabe quem eu sempre fui. Eu não sou perfeita. Nunca fui. Mas sempre te amei. Sempre lutei por você. Sempre quis teu bem. Espero que um dia você me escolha de volta. Não por interesse, mas por amor. Sua mãe, Carmen. Coloquei a carta dentro de um envelope. Escrevi o endereço do kitnet onde ele morava. Selei. Levei no correio. 3 dias depois, Gabriel apareceu na minha porta, segurando a carta, chorando. Mãe, eu te escolho. Escolho você. Não por dinheiro, por amor, por gratidão, por respeito. Eu demorei demais para acordar, mas eu acordei. E eu juro que vou passar o resto da vida tentando merecer você de novo. Abri a porta. Deixei ele entrar. Pela primeira vez em 3 meses, abracei meu filho. Gabriel começou a me visitar todo fim de semana. No começo, ficava pouco tempo. 2 horas, no máximo. Tomava café comigo, ajudava com algum conserto na casa, conversava sobre o que estava buscando de emprego. Não falava da Renata. Eu não perguntava. Ele tinha emagrecido quase 15 quilos. As roupas ficavam folgadas no corpo. Fiz questão de mandar marmita com ele todo domingo. Comida de verdade. Arroz, feijão, carne, salada. Ele aceitava com gratidão. Mãe, deixa eu te pagar pelas marmitas. Cala a boca e come. Dr. Walter tinha entrado com 3 processos contra Renata. Um por apropriação indébita do dinheiro que ela desviou da conta conjunta. Outro por uso indevido de documentos do Gabriel para fazer empréstimos consignados sem ele saber. E um terceiro por danos morais, pelo caso extraconjugal e pelo aborto que ela fez usando dinheiro que pertencia ao casal. Carmen, os processos vão demorar. Justiça brasileira é lenta, mas a gente tem provas sólidas. Ela vai ter que devolver tudo com correção e juros. Estamos falando de quase R$120 mil. R$120 mil que podiam mudar a vida do Gabriel. Dar uma nova chance para ele recomeçar. Mas eu queria mais do que justiça legal. Eu queria justiça moral. 2 meses depois dos processos, recebi uma ligação estranha. Número desconhecido. Alô? Dona Carmen? Aqui é Helene, irmã da Renata. Fiquei em silêncio. Não conhecia a irmã dela. Eu sei que a senhora não tem motivo nenhum para falar comigo, mas eu preciso te contar uma coisa. Sobre a Renata, sobre o que ela fez. Estou ouvindo. Minha irmã sempre foi assim, interesseira, manipuladora. Ela destruiu o casamento dos nossos pais porque inventou que o meu pai estava tendo caso, só para minha mãe expulsar ele de casa e ficar com a pensão maior. Depois, ela admitiu que era mentira. Mas já era tarde. Meu pai morreu de desgosto 2 anos depois. Ouvi tudo sem interromper. Ela fez a mesma coisa com o primeiro namorado dela. Um menino que trabalhava no mercado. Pobre. Ela namorou ele, engravidou, forçou o casamento. Depois descobriu que a família dele não tinha dinheiro. Provocou aborto espontâneo tomando remédio e largou o menino. Meu Deus. E agora ela tá fazendo de novo. Tá com um empresário. Mas descobri que ela tá grávida, de novo. E dessa vez ela vai ter o filho. Porque o cara prometeu que se for menino, vai largar a esposa e assumir ela. Mas se for menina, ele vai pagar para ela sumir. Por que você tá me contando isso? Porque eu cansei. Cansei de ver minha irmã destruir gente. Cansei de ser cúmplice.
E porque eu gosto do Gabriel. Sempre gostei. Ele foi bom para ela, mesmo ela não merecendo. Ele merece saber de tudo. Merece ter paz. Obrigada por me contar, Elaine. Só mais uma coisa. Vai ter um jantar na casa dos pais dela daqui 3 semanas. Aniversário da minha mãe. A Renata vai levar o empresário para apresentar para a família. Vai ser a primeira vez que a família inteira vai saber do caso. Se a senhora quiser fazer alguma coisa, esse é o momento. Desliguei o telefone. Fiquei pensando. Um jantar em família. A Renata apresentando o novo companheiro. Na frente de todo mundo. Liguei para o Dr. Walter. Preciso que você faça uma coisa para mim. 3 semanas depois, no sábado do aniversário da mãe da Renata, eu e Dr. Walter estávamos parados na frente da casa dela. Uma casa grande, 2 andares, portão de ferro trabalhado. Chique. Dr. Walter estava de terno. Eu estava com meu vestido simples de domingo, o cabelo penteado, uma pasta na mão. Tocamos a campainha. Um funcionário abriu. Posso ajudar? Somos convidados da dona Elaine. Ela está esperando a gente. Mentira! Mas a Elaine tinha me passado o nome do funcionário e dito que ele deixaria a gente entrar se mencionássemos o nome dela. Entramos. A casa estava cheia, umas 50 pessoas. Decoração cara, mesa farta, música ao vivo no jardim. Vi Renata no centro da sala, de vestido vermelho justo, decote profundo e salto alto, segurando a mão de um homem de cabelo grisalho, barriga saliente, relógio de ouro no pulso. O empresário. Elaine veio ao nosso encontro. Dona Carmen, Dr. Walter, obrigada por virem. Obrigada por nos receber. Ela nos levou até a mesa de bebidas. A Renata ainda não viu vocês. Minha mãe também não sabe que vocês estão aqui. Quando vocês quiserem fazer o que vieram fazer, só me avisem. Esperei o momento certo. Quando a mãe da Renata chamou todo mundo para sentar à mesa para começar o jantar, fiz sinal para Elaine. Ela bateu no copo com a colher. Pessoal, atenção! Antes de começarmos o jantar, temos alguns convidados especiais que querem dizer algumas palavras. Dona Carmen e Dr. Walter, por favor. Renata ficou pálida. Olhou para mim como quem vê fantasma. O empresário franziu a testa. Caminhei até o centro da sala. Dr. Walter ao meu lado. Abri a pasta. Tirei documentos. Boa noite a todos. Meu nome é Carmen Rodrigues. Sou sogra da Renata. Ou melhor, era. Ela se separou do meu filho há alguns meses. E hoje estou aqui para contar para todos vocês o motivo real da separação. A mãe da Renata se levantou. O que é isso? Quem te deu o direito de entrar na minha casa? Sua filha, Elaine. Ela me convidou. E eu aceitei porque ela disse que a família inteira precisa saber a verdade sobre quem a Renata realmente é. Renata se levantou. Isso é invasão. Eu vou chamar a polícia. Pode chamar. Dr. Walter falou calmo. Temos documentos legais que autorizam nossa presença aqui como representantes de processo judicial em andamento contra a senhora. Qualquer tentativa de nos remover pode ser considerada obstrução de justiça. Comecei a ler. Renata Rodrigues, durante os 6 anos que foi casada com meu filho Gabriel, desviou sistematicamente dinheiro da conta conjunta do casal. R$ 73 mil ao longo de 2 anos. Aqui estão os extratos. Cada transferência, cada desvio. Joguei cópias dos extratos na mesa. As pessoas pegaram, leram, passaram adiante. Além disso, ela fez empréstimos consignados no nome do meu filho, sem autorização dele, no valor total de R$ 45 mil. Aqui estão os contratos, com assinatura falsificada. Perícia grafotécnica confirmou que não foi meu filho quem assinou. Mais documentos na mesa. O empresário começou a suar. A mãe da Renata sentou de novo, branca como papel. E, por fim, ela manteve relacionamento extraconjugal com o senhor aqui presente. Apontei para o empresário. Durante os últimos 18 meses de casamento. Engravidou dele. Fez aborto em clínica particular. Ele pagou R$ 12 mil pelo procedimento. Aqui estão as mensagens trocadas entre eles, o comprovante de pagamento da clínica e o laudo médico. Joguei tudo na mesa. As pessoas se levantaram para ver. Murmúrios começaram. Exclamações de choque. A esposa do empresário, que estava sentada do outro lado da mesa, levantou devagar. Pegou os documentos, leu, olhou para o marido.
Deu um tapa na cara dele que ecoou pela sala inteira. Você me traiu e ainda pagou aborto para amante. Ela começou a chorar, a gritar. Renata tentou sair. Elaine bloqueou a porta. Não, irmã, você vai ficar e ouvir tudo. Continuei, implacável. Renata casou com meu filho por interesse, esperando herança. Quando descobriu que a herança está bloqueada até ele fazer 60 anos, largou ele. Deixou ele na miséria. Sem emprego, sem dinheiro, sem comida. Enquanto isso, ela veio morar em apartamento de luxo com esse senhor aqui. Você não pode provar nada disso! Renata gritou desesperada. Posso sim. Tenho gravações de conversas suas com amigas, onde você admite tudo. Tenho mensagens suas pro seu amante, onde você diz textualmente: esse idiota do Gabriel acha que eu casei por amor. Quando a velha bater as botas, eu pego a herança e saio fora. Quer que eu leia as mensagens aqui, na frente de todo mundo? Silêncio. Ninguém respirava. A mãe da Renata começou a chorar. Minha filha, como você pôde? Renata caiu de joelhos. Mãe, não é verdade. Ela está inventando tudo. É mentira. Não é mentira. Elaine disse, se aproximando. É verdade. Tudo. Eu sei porque você me contou. Você se gabava do que estava fazendo. Você achava engraçado, achava que era esperta. Doutor, Walter colocou mais um documento na mesa. E agora, Renata, você vai devolver cada centavo que roubou. Mais correção monetária, mais juros, mais danos morais. O processo já foi aceito pela justiça. Você tem 30 dias para apresentar defesa. Mas com as provas que temos, você vai perder e vai pagar. Na justiça e socialmente. O empresário se levantou. Encarou Renata. Você me disse que era solteira. Disse que nunca tinha casado. Você mentiu para mim. Amor, deixa eu explicar. Não me toca, ele afastou ela com nojo. Você é mentirosa, golpista, e eu não quero mais te ver na vida. Some e nunca mais fale comigo. Ele saiu. A esposa dele saiu atrás. Os outros convidados começaram a sair também. Em 10 minutos, só sobrou a família. A mãe, o pai, a Elaine, 2 irmãos, alguns tios e nós. A mãe da Renata olhou para a filha com decepção profunda. Sai da minha casa, hoje. Pega suas coisas e sai. Você não é mais bem-vinda aqui. Mãe, sai! Renata saiu correndo, chorando. Eu e Dr. Walter ficamos. A mãe dela se aproximou de mim. Dona Carmen, me desculpe. Eu não sabia. Eu nunca imaginei que minha filha fosse capaz disso. Eu sei. Mães nunca imaginam. Sai daquela casa com o coração leve. Pela primeira vez em meses, sentia que justiça tinha sido feita. Não só na lei, mas na vida. Meses depois, Gabriel recebeu a primeira parte do dinheiro de volta. 40 mil reais que Renata foi obrigada pela justiça a devolver. O restante ela ia pagar em parcelas durante 2 anos, descontado direto do salário dela. Com o dinheiro, Gabriel quitou as dívidas. Alugou um apartamento pequeno, mas decente. Conseguiu emprego numa empresa privada, área administrativa. O salário era menor do que na prefeitura, mas era digno. Hoje, 1 ano e meio depois daquele aniversário terrível, Gabriel me visita todo domingo sem falta. Traz pão quentinho, frutas, às vezes uma flor. Senta comigo no quintal, toma café, conversa sobre a vida. Fez terapia durante 1 ano inteiro. Trabalhou os traumas, a culpa, a vergonha. Ele não voltou com a Renata. Nunca mais falou com ela. Ela perdeu o emprego depois que a história se espalhou. Perdeu a família. Perdeu o empresário. Tá morando com uma prima em outro estado, tentando recomeçar longe de tudo. Quanto ao relógio, eu vendi por 230 mil reais em leilão especializado. O dinheiro tá guardado. Quando Gabriel fizer 45 anos, vou dar de presente de novo. Mas aí ele vai estar pronto. Vai valorizar. Vai entender. As alianças eu comprei de volta. Custou o dobro do que recebi na venda, mas consegui. Tão aqui na minha mão direita, agora. Uso todo dia. Porque José merece. Porque o amor que a gente construiu durante 42 anos vale mais do que qualquer ouro. Gabriel cresceu, amadureceu, virou homem de verdade. Aprendeu que dignidade não tem preço, que respeito não se compra, que família não é obrigação, é escolha. Mês passado,
ele chegou aqui com uma moça. Simples, educada, trabalhadora, enfermeira. Ela me tratou com respeito desde o primeiro minuto. Me chamou de Dona Carmen, pediu licença para sentar, elogiou meu jardim. Depois que ela foi embora, Gabriel ficou. Mãe, eu gosto muito dela, mas só vou continuar se a senhora aprovar, porque eu aprendi. Aprendi que mulher que não respeita minha mãe não merece meu amor. Chorei. Abracei meu filho. Ela parece boa pessoa, Gabriel. Traz ela mais vezes. Quero conhecer melhor. Hoje eu sei que valeu a pena. A dor, a humilhação, o confronto. Tudo valeu a pena, porque recuperei meu filho. Não o filho que eu tinha antes. Um filho melhor. Um filho que aprendeu. E aprendi também. Aprendi que a gente não precisa aceitar migalhas de ninguém. Que dignidade é o bem mais precioso que existe. Que dinheiro pode comprar relógio de 200 mil reais, mas não compra respeito. Isso a gente conquista sendo quem a gente é. Minha mensagem para você que está me ouvindo é simples. Nunca deixe ninguém te fazer sentir pequeno. Não importa se você é costureira, faxineira, motorista, porteiro. Não importa se mora em casa simples, anda de ônibus, usa roupa velha. Seu valor não tá no que você tem. Tá em quem você é. E se alguém jogar seu presente no lixo, não abaixa a cabeça. Levanta. Mostra quem você é de verdade. Porque tem gente que parece simples por fora, mas carrega tesouros invisíveis que nenhum dinheiro compra e nenhum desprezo consegue destruir. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Se inscreve no canal para mais histórias de superação e dignidade. E clica na próxima história que já está passando na tela. Até a próxima e lembra, respeito não se pede, se impõe.